Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou recomendar alguns livros pra vocês, pra você que quer começar a ler, mas não sabe por onde começar, ou pra você que quer voltar a ter esse hábito, e também pra você que tá em ressaca literária, que não sabe qual livro ler. Aqui eu vou dar algumas indicações pra vocês. E tem muitos livros que eu quero indicar pra vocês hoje. Eu não sei se eu vou mostrar todos nesse vídeo, ou se eu vou fazer a parte 2. É muito livro que eu quero falar. Antes de tudo, já escreva aqui nos comentários quais livros você recomendaria pra quem tá iniciando a ler. E qual livro fez você entrar nesse mundo da literatura, desse mundo de leitura. Eu sempre gostei de ler gibis da Turma da Mônica. Minha mãe sempre comprou pra mim. Gostei de ler gibis. Mas o que me fez realmente querer ler mais livros, mais coisas, foi a saga de Harry Potter. Eu li... Eu acho que eu tinha uns 11 anos, foi pelo box da minha prima, e eu sempre quis ler Harry Potter, assim, sempre não, né? Mas assim, desde quando eu ouvi falar eu quis ler Harry Potter, mas, sabe, não tinha os livros. Então, quando eu vi que minha prima tinha o box, eu logo perguntei se eu podia ler. Eu li todos, assim, muito rápido, porque a história te prende muito. Então, assim, a primeira indicação já é os livros de Harry Potter, todos os 7 livros. É perfeito, espetacular, foi o que me fez querer ler mais coisas. Uma coisa, se você também é, tipo, criança, pré-adolescente, eu indico demais Diário de uma Banana. Eu gostava muito de ler também quando era pequena. Eu não li todos que existem do Diário de Banana, eu só li 4. E eu tenho esses 3 aqui em casa, o 5, o 9 e o 12. Ele conta histórias desse personagem principal, né? De um jeito muito engraçado, com muito humor, e também tem várias imagens, e é escrito como se fosse um diário mesmo, tem as linhas. Acho que todo mundo conhece o Diário de Banana, porque é mundialmente famoso. Pra quem tá começando, é uma excelente forma de você querer ler mais livros. A segunda indicação já é um livro mais fininho, que no início você pode achar a escrita meio difícil, mas não é. É um livro perfeito e que com certeza é um dos meus preferidos da vida, O Pequeno Príncipe. Ele é um livro super curto, esse que eu tenho é bem pequenininho, assim, do tamanho da minha mão. Tenho esse livro há muito tempo, era da minha mãe. É incrível, a história é incrível, é emocionante. Eu sempre, quando releio esse livro, eu choro no final, porque é muito lindo. Tem um filme também, mas o filme não tem tanta coisa a ver com o livro, assim. Uma adaptação tão forte do livro, sabe? Eu acho que o livro é único, não dá pra fazer uma adaptação tão única quanto esse livro. Eu acho que todo mundo deveria ler, porque é super pequeno. Eu já vi vendendo dele, tipo, de 10 reais. Além de ser super acessível, é bem rapidinho de ler. O livro que não podia faltar nesse vídeo aqui, o maioral, Jogos Vorazes. Você pode dizer, eu tô acabando de entrar, tô acabando de começar a ler, você tá me recomendando esse livro grande? Se você começar a ler, você vai querer mais da história. Você vai falar, nossa, parece que tem 50 páginas disso aqui. Uma das minhas sagas preferidas. Eu sei que todo mundo já ouviu falar de Jogos Vorazes, mas nem todo mundo leu. Eu recomendo toda a trilogia, Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. Eu acho que o meu preferido é A Esperança, mas eu amo todos. Também tem A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o 4º livro, que eu ainda quero ler, então eu não posso recomendar pra vocês, mas eu tenho certeza que é bom, porque a Suzanne Collins faz livros, assim, impecáveis. E também ela publicou esse ano, se não me engano foi em março desse ano, ela publicou Amanhecer na Colheita, que eu estou louca pra ler. Jogos Vorazes conta toda a história de ditadura, sabe? Uma ditadura política muito forte. Eu queria morar na cabeça da Suzanne pra entender como é que funciona, porque é uma das melhores sagas de distopia. Recomendo demais, principalmente esses 3 livros. Também tem filme. A adaptação é muito fiel aos livros. Óbvio que não dá pra ter todo o conteúdo que os livros têm, mas em comparação a, tipo, Harry Potter, essa adaptação aqui de Jogos Vorazes é incrível. Eu amo os filmes. A gente tá falando de política, de governo, passando pro próximo livro, A Revolução dos Bichos. Um livro super fininho, super tranquilíssimo de ler. Eu li com a minha mãe. Se eu não me engano, ela leu primeiro, depois fui eu. Eu sempre escutei falar, eu uso dos bichos e tal, mas eu nunca pensei que seria tão bom. Todos nós precisaríamos ler esse livro, porque é incrível e você termina rapidinho. Não é difícil de entender, tudo tranquilíssimo. Para os livros mais nacionais.
Eu li um recentemente que se chama O Jantar Secreto, de Rafael Montes. Muito, muito, muito provavelmente vocês já ouviram falar desse livro, porque ele é super bombástico, super famoso, só que eu nunca tinha lido até ano passado. Tem algumas cenas que é bem pesada, sim, bem nojenta mesmo, mas a história é muito incrível. Isso é muito importante, vocês verem a classificação indicativa de todos os livros que eu tô falando aqui pra vocês. E a classificação indicativa tá lá por um motivo, então é bom vocês respeitarem isso, porque eu tô dando aqui pra todas as idades. Tem cenas que é bem nojento, bem grotesco, mas assim, a história toda do livro é perfeita, te prende. O livro, eu gosto quando o livro é assim, te prende do início ao fim. Eu já li, eu acho que eu li uns 3 livros de Rafael Montes, se eu não me engano, mas esse foi o que mais me prendeu até agora, porque eu pretendo ler mais livros dele, porque eu gosto muito da escrita dele, é uma escrita bem fácil de entender. Então, assim, para iniciantes, principalmente se vocês gostam de casos criminais, se vocês gostam de terror, suspense, muito suspense, vocês vão amar Rafael Montes, todos os livros de Rafael Montes. Mas o que eu mais gostei, que eu li até agora, foi O Jantar Secreto. Continuando, temos A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse foi o primeiro livro que eu li dela e super fininho, gente, tipo, quase nada de livro, mas a história parece que, sabe, eu chorei no final desse livro, então, perfeito, assim. Eu não esperava que seria tão bom, na verdade. Quer dizer, eu esperava, porque é Clarice, eu não esperava que teria esse contexto final, sabe? Esse fechamento, por isso que me pegou tanto. Eu lembro até hoje que eu estava lendo no ônibus e que eu terminei no ônibus e eu comecei a chorar no ônibus. O ônibus foi lotado. Eu quero reler de novo, com certeza esse ano, porque eu li ano passado, mas eu quero ler esse ano de novo e muito bom, muito, 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 muito. Um livro que eu já falei em um vlog aqui do canal, mas tem gente novo chegando aqui no canal, então eu vou falando. É um dos livros da Agatha Christie. E não sobrou nenhum. Esse foi o primeiro livro que eu li dela. Você fica muito envolvido na história e você vai passando as páginas que você nem vai percebendo, porque o mistério desse livro é tão intenso. Se você adivinhar o final desse livro, você ou é um gênio ou é um... Eu não adivinhei o final desse livro, nem passou pela minha cabeça que poderia ser isso. E, assim, são 10 pessoas que, pelo visto, não tem nada em comum um com o outro, que são convidados para ir numa ilha. Nessa casa, numa ilha deserta, que não tem nada da ilha, só uma mansão enorme. E eles são convidados a passarem os dias nessa casa aqui. Só que, com o passar dos dias, as pessoas, os 10 convidados, vão morrendo. Só que de maneiras muito estranhas, muito teatrais. Eles ficam meio tipo, elas estão morrendo por causa do poema, porque tem um poema neste livro muito interessante, ou assim, o que tá acontecendo nessa casa. Então todos eles tentam descobrir. É assim, muito envolvente, muito divertido, muito legal. Eu amo os livros da Agatha Christie porque ela sai do óbvio, sabe? Eu esperava que ia ser legal, mas eu não esperava que ia ser tão cativante. O livro foi Amêndoas. Foi uma amiga que me recomendou. Eu já tinha ouvido falar do livro, mas assim, nunca me deu tanto interesse. Mas depois que uma amiga minha falou que estava lendo esse livro e falou que estava amando, meu Deus. Porque ela me contou um pouco da história e eu tive que ler. Eu nem vi quando eu terminei. Antes desse livro, eu estava com uma ressaca literária enorme, que eu não conseguia ler nada. Eu me emocionei muito no final. Bom, esse personagem principal, ele não consegue meio que sentir nada, porque é uma doença que ele nasceu com isso. Não se emociona, sabe? Ele não chora, ele não sente felicidade. Todas essas sensações que nos tornam humanos, ele meio que não tem. Ele mora com a avó e com a mãe, mas isso aconteceu uma coisa muito forte, muito terrível, que mora sozinho agora. E eu não vou contar, porque senão vai ser muito spoiler, mas ele mora sozinho agora numa livraria. Marquei muita coisa porque é muito interessante, sabe, o pensamento do autor. Eu gostei muito. Inclusive, quero ler outros livros desse autor, porque Amêndoas não é aquele, tipo, o melhor livro que eu li da minha vida, mas é muito
bom, é muito cativante, te dá uma sensação de conforto, mesmo a história sendo um pouco tensa, às vezes um pouco forte, sabe? Com cenas muito fortes. É um livro de conforto, tipo assim, sabe? Você lê pra você, tipo, fugir da realidade, pensar que você é outra pessoa. Eu recomendo demais, 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 demais vocês lerem. Além da capa ser uma das coisas mais fofas do universo. O próximo livro, que tem até filme, quer dizer, na verdade veio o filme primeiro, depois veio o livro, uma coisa estranha, né? Mas primeiro veio o filme, depois o livro, As 5 Passos de Você. Eu li faz um tempo, eu não lembro que ano mais ou menos eu li, acho que foi 2023. Mas eu lembro que eu gostei bastante, não é aquele livro que, nossa, vai entrar nos meus preferidos. A leitura é simples, você consegue se apegar aos personagens, uma coisa muito importante que eu adoro. Infelizmente, essa capa do filme, que eu não gosto muito dessa capa, mas tudo bem. E isso que eu gosto, que a gente consegue visualizar esse personagem como se fosse uma pessoa real. Sabe, você não... Ah, é só um personagem. Não, parece que aquele personagem viveu, que aconteceu essa história, tintim por tintim, verdadeira. E tem capítulos que a gente vê pelo lado dela, que eu esqueci o nome dela, e pelo lado dele, que eu também esqueci o nome dele. A história é bem emocionante, mas não é aquele livro que... Ah, top 5, sabe? Mas eu recomendo vocês lerem pra vocês entenderem um pouco dessa história aqui. E também recomendo assistir o filme, que o filme veio antes. Eu não sei se eu prefiro o filme ou se eu prefiro o livro, porque os dois são bem parecidos, sabe? E por último, eu queria mostrar 2 livros que eu acho que todo mundo deve conhecer, mas eu acho que nem todo mundo leu. E super tradicionais, assim, as pessoas sempre estão falando dele, acho que eles nunca vão perder essa fama que eles têm. O Menino Pijama Listrado e Extraordinário. São 2 livros com temáticas diferentes, mas eu quis trazer juntos, porque, primeiro, eles têm praticamente o mesmo tamanho. E segundo, são livros bem tristes. Esse, obviamente, é bem mais triste, porque fala sobre... Né, todo o contexto da Segunda Guerra é uma coisa que eu gosto muito de ler sobre a Segunda Guerra Mundial. Se a gente vê um lado da guerra que normalmente a gente não pensaria, sabe, antes de ler esse livro. Eu li antes o livro, antes de assistir o filme, né? Porque eu falei, não, eu tenho que ler o livro primeiro, depois eu assisto o filme. Bem melhor fazer isso. Você lê o livro, você sabe de mais detalhes do que o filme conta. Então eu prefiro fazer assim. Eu prefiro ler o livro e depois assistir o filme. Normalmente eu faço isso. Eu fiz isso com Jogos Vorazes, com Harry Potter, então é isso. E Extraordinário. E também tem filme. E eu li o livro antes porque eu queria entender certinho a história, mas o filme também é incrível. Eu amo o filme, amo demais. Óbvio que o livro tem mais detalhes, mas assim, não muda muita coisa do filme não. O filme também é incrível, acho que todo mundo já deve ter assistido, entender como os personagens são, porque, tipo, por exemplo, a irmã mais velha dele é bem melhor no livro, porque no filme ela é insuportável, eu não gosto dela no filme de jeito nenhum, mas a irmã, no livro, a gente consegue ler a cabeça dela, então a gente sabe como ela tá pensando e por que ela ajuda dessa forma. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo.